Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar pela nossa BCC Television às segundas-feiras, 19 horas, e depois permanece livremente para acesso no nosso canal no YouTube, na página, Instagram, Facebook e vai por aí. Sempre tem o firme propósito de levar até vocês um programa de alto nível, com elevado teor de cultura e com bastante entretenimento, que também acontecerá dentro de segundinhos, porque temos aqui a doutora, eu preciso ler o nome dela, que ela tem 5 nomes, é uma condessa, Ana Paula Siqueira Lazareschi de Mesquita, que é uma advogada, especialista em direito empresarial, mestre em direito comparado e etc. O currículo dela é vasto. Trouxe ao mundo comentários à lei de bullying, um assunto atual, absolutamente necessário que compreendamos, e ninguém melhor do que esta doutora para nos explicar a lei de bullying, que é número 13.185, que foi aprovada em 2015, editado pela Lex Editora. Doutora, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado mesmo. Você é muito simpática, além de muito inteligente, e sempre traz para o seu blog, aliás, como é que o teu blog, como é que chama? Cyberbullying na Escola. Cyberbullying na Escola. Exatamente, Cyberbullying na Escola. Que está acessível por qualquer pessoa. Exatamente, cyberbullyingnaescola.blogspot.com.br, e esse blog traz informações para as escolas, famílias, crianças, adolescentes, professores, não só sobre bullying, não só sobre cyberbullying, mas sobre educação digital. O que é educação digital? Olha, se mais pessoas fizessem essa pergunta, teríamos menos crimes digitais no mundo. Eu sou tão ignorante nessa matéria que eu pergunto mesmo. Não, e é maravilhoso, porque a educação digital é a forma com que se traz informações corretas dentro da lei e dentro, obviamente, do ensino pedagógico que aquela escola ou aquela instituição de ensino escolheu. Para quê? Para proteger, para trazer segurança de uso de dispositivos móveis, internet, computadores. Então, você educa as pessoas a mexer com tecnologia. As pessoas vão mexer, utilizar os aplicativos, os sites, sem cometer crimes e, obviamente, sem se expor a situações perigosas, a ataques cibernéticos, né? Ou crimes de pedofilia e por aí vai. Quando você fala pessoas, são pais, responsáveis, diretores, professores e os alunos? Todos. Pessoas de uma forma geral. Toda a comunidade escolar, inclusive funcionários também da escola. Então, é bem amplo. Não, e o teu trabalho, de quando que você começou a fazer esse trabalho? Afinal? Esse trabalho ele começou, a parte de direito digital, começou no escritório em 2010. E Puxa, começou... quase 10 anos, já. Exatamente. E aí nós vimos e tínhamos um trabalho em direito tributário digital muito forte, e com o boom dos smartphones, né, que foi 2009, 2010, alguns clientes começaram a trazer demandas pessoais, que estavam sendo atacados, que os filhos estavam sendo atacados exatamente na área digital. Então foi assim que os estudos se aprofundaram dessa necessidade, e nós vimos a quantidade de atos ilícitos e crimes que acontecem dentro de escolas, de universidades, de clubes, de agremiações recreativas. Onde houver ajuntamento de gente, você tem esse risco. Exatamente. E é isso que a lei do bullying veio trazer. E ele é quase inexorável, né? Porque uma vez que você esbarra numa pecha dessas, é difícil eliminar, né? Exatamente. Pelo que a gente vê por aí, né? E é muito importante esse trabalho, o programa que nós temos, que é o Proteja-se dos Prejuízos do Cyberbullying, que ele é um programa que começou em 2013 oficialmente, 2 anos antes ainda da lei do bullying. Então nós já tínhamos isso, começamos a implementar isso nas escolas, várias escolas abraçaram porque já estavam vendo as necessidades de você colocar regras claras para que a comunidade escolar saiba como agir. Até porque para você se defender de inimigo, você precisa saber como ele é, onde ele está e como ele faz.
Você precisa encarar, literalmente precisa encarar. Não adianta você levantar o tapete, colocar lá embaixo, olha, aqui não tem, mas ele está lá. Exato. Pululando, a qualquer momento ele eclode, né? E hoje o inimigo da maior parte dos adolescentes e das crianças está no grupo do WhatsApp. Simples assim. E é interessante que eu não consigo manipular todas as informações que recebo por intermédio dessas maquinetas infernais, que eu acho ótimas, todas elas. E felizmente aprendi a utilizá-las. Mas o que me preocupa, mesmo seriamente, tanto com crianças e adultos e tal, é que há muita informação e pouca formação, ou formação quase que deletéria, que inexistente. E tem muito achismo, Ralph, muito Sim. achismo, muitas pessoas dando opinião, e isso que eu acho incrível, que eu vejo vários youtubers falando, olha, eu não sou médico e eu estou dando a minha experiência. Então você é técnico no quê? Você não é técnico em nada. Mas pelo menos esse cara está sendo honesto. É, ele já abre, olha, eu não sou isso, eu faço isso. Quem quiser que siga, ponto e basta. Mas ele já abre. O duro é quando vem um cara que fala, façam isso, e o cara não tem a menor expertise. Eu até fico um pouquinho preocupada, viu, Ralph? Porque esses pseudo-formadores de opinião, quando eles fazem isso, a pessoa deixa de ir no médico, deixa de ir no advogado para escutar a opinião daquele ser humano, isso sabe? Sim. Então, realmente, isso me preocupa. E uma das coisas que a gente traz no nosso canal, que nós temos esse canal educacional que no YouTube, que é o Cyberbullying Só Que Não, é trazer o quê? Lei de forma simples, sem juridiquês, para que as pessoas entendam, né, que você pode tirar foto de qualquer um, não. O direito de imagem, ele é protegido pela lei. É porque é um lance de privacidade, né? Exatamente. Você pode entrar lá e xingar e falar horrores. Não, isso são os crimes contra a honra que estão lá no Código Penal. Você não pode confundir liberdade com libertinagem, né? Exatamente. Então, a pessoa esquece que, sim, eu tenho liberdade de expressão, só que o direito brasileiro você fala o que você quiser, mas é vedado o anonimato, né? Diferente do direito americano. Você, naturalmente, deve saber qual é a origem disso que eu vou te falar, que é quase uma mesmice, mas o direito de um vai onde começa o do outro. Exatamente. Isso é mais antigo que andar para frente. Até porque é óbvio, né? Até porque deveria ser óbvio e respeitado o tempo todo. Mas é óbvio para as pessoas que têm um mínimo de bom senso. E isso, o que nós vemos quando nós fazemos os atendimentos de crimes digitais, o bom senso ele está se dissipando de uma forma muito rápida. Então, as pessoas realmente precisam, é o que eu falo, escola, você tem uma cartilha explicativa de como usar celular, como usar computador. Você explicou que login e senha não se empresta para ninguém? Que quando você empresta o seu login e a sua senha para alguém, isso é o crime de falsa identidade, 307 do Código Penal? Não é só um lance de confiança, né? É falsa não identidade. É falsa identidade, né? No nosso tempo, falsa identidade era o quê? Nossa, acho que eu vou dar uma mudadinha aqui no RG para eu entrar na balada. Isso acabou. Alterar a data. Não é? Acabou. Eu nunca fiz isso. Pode falar o que quiser, eu sou sua advogada. Escuta, uma lei tão importante quanto essa, a lei, vamos chamar de lei anti-bullying, podemos chamar assim, 13.000, qualquer coisa, foi protocolada em 2006. Foi bastante tempo. E terminou sendo aprovada em 2015. Por que há esse lapso temporal tão flagrante, tão longo, por um assunto tão importante? A que devemos essa falta de intensidade, essa falta de vontade? É o que eu sempre digo, a sociedade anda de elevador e as leis vão de escada. Então, todos os fatos, eles sempre vão chegar antes da lei, sempre. E vão chegar antes e com muito mais rapidez. E o que acontece? O legislativo, ele tem todo um tempo, né, de pensar, de amadurecer, de se convém, tem as questões políticas mesmo. Será que isso é conveniente? Será que isso aqui vai me dar voto? Será que isso aqui é pop? Será que isso é um tema? Então, infelizmente, nós dependemos desta
vontade do legislador, né? Que quem é o legislador? É aquela pessoa que você muitas vezes está lá com preguiça, vota em qualquer um, não sabe nem quem está votando, e aí fala, porque no Brasil as leis não funcionam, você não sabe votar, né? E aí está reclamando do quê? Não tem muito do que reclamar, é o que tem para hoje. Então, se você acha que aquilo ali está repleto de gente ignorante, que não te representa, parabéns, você fez parte disso. Desonestos, né? Uma vez eu disse numa reunião de políticos que o político é o reflexo do povo. Bom, quase que eu fui apedrejado, naturalmente. Mas na eleição que teve agora, o ano passado, eu pedi para as pessoas tomarem atenção, não no presidente ia votar, mas sim nos deputados e senadores, que esses caras é que mandam no país. São esses facínoras que mandam na nossa vida, desafortunadamente. Vamos falar da lei do bullying, efetivamente. Qual é o cerne? Qual é o âmago da lei do bullying? Qual é a finalidade? Ela se presta aqui? É quase óbvio, mas preciso que você nos explique. Vamos lá. A lei do bullying, ela foi feita para obrigar toda a escola, clube e agremiação recreativa a implantar um programa de combate ao bullying eficiente, não uma mentira, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu vou dar um tapa aqui para enganar esses pais trouxas, né? Eu só quero que o pai pague a mensalidade e não me incomode. Não, tem que fazer um programa efetivo de combate ao bullying, tá? Que tem requisitos. Se não o faz, esse programa de combate ao bullying, e acontece algum caso dentro da escola, e sempre vai acontecer, tá? Escola que fala pra mim, e aqui não tem bullying. Mentira. Mentira, tá? O que acontece é, quando você tem um programa de combate ao bullying, você entra, antes disso virar essa agressão ficar repetitiva, você entra no incidente, você não entra na repetição. E aí, quando você tem esse programa não tem o programa de combate ao bullying e acontece, essa escola, essa instituição, esta faculdade, esta universidade está prestando um serviço defeituoso nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor tem direito o quê? A ressarcimento, tem direito de indenização contra essa escola que não fez o programa de combate ao bullying. E os pais, no caso dos pais, os menores e tal, porque o maior sabe se defender, presumidamente sabe se defender. Mesmo assim, merece e carece de proteção. Bom, não vou deixar o adulto desprotegido. Todavia, a criança é efetivamente alguém sujeito a bullying, justamente. Os pais podem exigir que as escolas, ou devem exigir que as escolas cumpram esse programa, ou implementem esse programa? Claro, podem e devem. É o que eu sempre falo, pai, mãe, quer fazer um tiratema para ver se a escola é boa, se ela presta? Chega para o diretor da escola e fala, eu queria saber quais são as políticas de compliance escolar que o seu colégio tem. Pô, isso é um palavrão, né? Compliance escolar. Não é? Dependendo do diretor da escola, ele fala ainda saúde. Então, ou senão ele fala, que isso, compliance é só para programa anticorrupção, isso não existe dentro de escola. Né? A escola não é uma empresa, mas... Não, imagina, a escola não tem funcionário, a escola não paga imposto, a escola não precisa cumprir lei, não é? É quase parece um ambiente virtual. Que está isento, né, de qualquer maldade. Exatamente. Aí o que eu falo, gente, compliance, do inglês, do to comply, é estar de acordo com. Então, o compliance escolar, né, e tem gente que fala, eu vou fazer um documento. Não é isso. Né? A pessoa fala assim, não, peraí que eu vou fazer um termo aqui de compliance. Aí meu coração começa até a parar, né? Porque aí a pessoa realmente não sabe nada. Não sabe nada de direito, nada de compliance, nada de ética, nada de nada. Bom, a rigor, o diretor de escola não é um advogado, ele não é obrigado a saber. Portanto, ele precisa se munir de pessoas da tua expertise. Mas você sabe, uma das coisas... É o ideal, não? O que me assusta, Ralph, é que às vezes, por exemplo, a escola ela só começa a tomar alguma medida quando acontece um evento dramático.
Nós não temos essa preocupação do preventivo, né? E isso eu vejo, e me assusta muito de ver isso de instituições de ensino que o papel é, em tese, educar. Né? Então a educação, todo mundo fala, é um ato de prevenção natural, contra absolutamente tudo. Né? Então você educa para fazer a prevenção de drogas, você educa, faz educação financeira para justamente para a pessoa não se estourar nas finanças, e você faz educação digital, né, para que a pessoa não se exploda, porque hoje ninguém mais sai sem celular. E as pessoas cometem crimes com os celulares. E é difícil ficar imune a isso, né? Impossível. É quase impossível. Né? Impossível. Está eivado dessas maquinetas, dessas informações o tempo todo, né? E uma das coisas que a gente... E você implementar políticas de compliance escolar não é fácil. Por quê? Porque exige que as pessoas tenham atitudes ativas e proativas. Sai do conforto, né? Exatamente. Aí você pergunta, quem lê termo de uso e política de privacidade? De site, Existe de aplicativo? Eu leio, mas todo existe. mundo só dá ok. Claro. Né? Até porque parece que é feito de propósito. Letras super miúdas e um mundo de letras. Só você acaba não lendo. Mesmo porque, se você precisa, você falou de site, aplicativo e tal, se você precisa dele e você não aceita, você não vai utilizá-lo, porque eles não vão permitir, então você aceita, ponto. É quase que uma imposição. Uma das coisas que eu falo é que a maior parte dos aplicativos nós realmente não precisamos deles, tá? Eu falo que assim, tem alguns que efetivamente eu preciso. Então, Tribunal de Justiça, eu preciso dar ok no que tem lá? Sim, eu tenho que estar lá, tenho que logar no site, no certificado digital. É a sua ferramenta de trabalho. Exatamente. Mas a maior parte das outras ferramentas, você tecnicamente não precisa delas, tá? Então, são poucas que efetivamente são necessárias. É o que eu falo, o WhatsApp. Se a maior parte das pessoas der só uma lidinha básica, assim, no termo de uso do WhatsApp, você não usaria. Então, uma das coisas que consta no termo de uso do WhatsApp é: se ocorrer algum ato ilícito ou alguma disputa, você se compromete a pagar os advogados dos diretores, do CEO do Facebook. Não sabia disso. Pois é, então, exatamente. Quer dizer, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se der algum se eu tiver problema, uma encrenca contigo, ou não? Se der uma encrenca contigo... Se você vier a ter alguma isentam... indisposição com o Facebook, ou se ocorrer algum tipo de crime envolvendo o Facebook ou o WhatsApp, você, usuário, se compromete a fazer acordo para tirar o Facebook do polo da ação, certo. Tá? E a pagar os advogados do Facebook, claro, do até porque eles são tão pobrezinhos, né? Não é porque a empresa vale 520 bilhões de dólares. Que vai poder usar advogado à toa. Não é. Tá brincando. Imagina, vai lá e paga o advogado tem algum deles, outro né? quesito aí tão esdrúxulo quanto esse? Né? Tem, o do Pokémon. Esdrúxulo do nosso ponto de vista, agora o deles está certo. Ninguém. É verdade. Aí Eles você se submete à Justiça da Califórnia. Não é? Aí você vai lá e fala com o juiz da Califórnia, olha que chique. Pô, é um belo álibi para ir para lá. Né? Não é? Aí você tinha o Pokémon que você estava mencionando. Do Pokémon também é engraçado. O Pokémon, quando você aceita aquele termo de uso, ele pode até mandar e-mails no seu nome. No seu nome. Olha, exatamente. Ele utiliza, pode utilizar livremente. E aí descaracteriza a invasão de propriedade ou uso indevido? Não é. Você autorizou. Exato. Você autorizou? Escuta, tem um artigo, o primeiro artigo da lei do bullying, que eu achei uma excrescência e depois você também achou, tanto que você comenta, mas eu preciso te perguntar para você esclarecer. Claro. Que é o parágrafo 1º do artigo 1º que diz: ato de violência sem motivação evidente. Eu acho que isso é uma grande besteira, porque qual é a motivação evidente para você cometer um ato de violência? Não, A não ser um acesso de fúria, uma coisa momentânea e tal, mas, por gentileza, me explica que a priori, salvo engano meu, e pode ser que eu esteja enganado,
para mim, a princípio, parece uma grande besteira do legislador. É, exatamente. E é. E é isso mesmo? É isso mesmo, Pô, né? é, muitas vezes o que parece é aquilo aí mesmo. Então, na verdade, essa questão do sem motivação evidente é ridícula, porque com ou sem, você não pode, né, cometer nenhum ato de violência sistemática. Isso não, ainda que você tenha uma motivação, em muitos casos de bullying, a figura do agressor e da vítima, eles se misturam, né? Então, muitas vezes você vê o agressor e você começa a entrar na vida daquela criança, daquele adolescente, e estudar e ver, ele foi uma vítima no passado. Não, existe e tem os atos de vingança. Sim, não, existe o lance de ação e reação. Isso é evidente em qualquer ser humano, em qualquer situação. É possível, mas não passível, e não pode deixar de ser passível de pena, tá certo? Agora, nesse lance do continuismo, é que eu achei absurdo. Qual é a evidência, qual é o valor evidente que justifique uma... Não, absolutamente nada justifica, e mesmo porque a própria lei brasileira não permite que se faça justiça com as próprias mãos. E nunca ninguém se alterou contra esse artigo 1º, esse parágrafo 1º? Então, é que na verdade o que acontece, no cômputo geral da lei, essa questão da motivação ou ausência de motivação, isso não se discute, porque quando acaba acontecendo o caso, ele já vem completamente consumado, né? Então, e a teoria do ato ilícito no Brasil, ele pede a prova, o nexo de causalidade, a relação entre esses agentes. Então, é por isso que ninguém acaba se atendo a esse lapso do legislador. Se fixa mais nas teses de responsabilidade civil do que, obviamente, nessa tolice aí que foi escrita. Foi, de fato foi. Eu entendi como um cochilo e não como uma má intenção, mas tudo bem. Escuta, muitas pessoas me perguntam isso e eu também tenho essa dúvida. Por que da necessidade? Nós temos um Código Civil, um Código Penal extensíssimo, abrange praticamente todas as áreas do convívio social. Por que a necessidade de você ter uma lei específica praticamente para cada caso? Ou seja, você tem o feminicídio, a lei da Maria da Penha. Você tem, agora que foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, né, aprovado ou lançado, sei lá eu, qual é o termo correto. Em suma, o Supremo Tribunal Federal disse que matar gay, lésbica, é crime mesmo e deve ser punido com as mesmas penas do racismo, coisa do gênero, se mal estou enganado. Não existe lei para o João da Penha, por exemplo? Sem ironia, hein? Não, claro, sem ironia. Claro. Ou seja, por que precisa ter uma lei do bullying se você tem uma lei de invasão da privacidade já contemplada no Código Civil e Penal? Em suma, você entendeu onde eu quero chegar? Claro. Por gentileza. Dê-nos a sua palavra, gurua. Nossa, eu já adorei quando você já me chama de condessa, né? Então eu tô me sentindo o máximo aqui. De curu, condessa, amém, né? E, então, assim, eu acho que o que é bacana do ordenamento jurídico, de você colocar as legislações específicas, é justamente para que exista política pública específica. Então, na Lei Maria da Penha, você tem esta lei específica justamente porque tem um controle ali e até tem um próprio campo, os juízes, quando fazem uma sentença envolvendo o caso da Lei Maria da Penha, ele tem lá que informar, que é para fins de estatística do Conselho Nacional de Justiça. Então, para fins de políticas públicas, isso também é muito importante, para que os recursos sejam destinados para os casos de feminicídio, para os casos de abuso dos companheiros. Então, é importante que a sociedade saiba, tenha noção do que está acontecendo, tenha essa ciência. No caso do bullying, a própria lei prevê que tem que ter relatórios, tá? Então, vão ser gerados relatórios, as prefeituras e os estados vão gerar relatórios para quê?
para a gente saber como é que está a evolução do bullying no Brasil. E o que se descobre? Que o Brasil é o segundo país no mundo onde existe mais cyberbullying. Então, por quê? É a total e completa deseducação digital. Não tem informação nenhuma. Então, é por isso que nós somos os vice-campeões aí em crimes digitais. Eu mencionei ali Maria da Penha, que foi o que me veio à mente, mas foi um mero exemplo. Não, claro. Mas deve ter outras leis específicas. Agora, sem ironia de novo, e me perdoe se eu estou demonstrando aqui a minha total ignorância. Imagina. Não existe lei que proteja o homem, especificamente o homem, que é assassinado por mulher. Não tem o hominicídio ou masculinicídio. Não tem isso. Na Alemanha tem. Bom, tudo bem. Deve ter em alguns outros países também. Sim, mas nós nunca nos preocupamos com isso. Por isso que eu digo que a especificidade muitas vezes pode gerar uma distorção. Porque homem não é gente, mulher não é gente, o gay não é gente, o negro não é gente, e vai por aí. Mas eu entendi a tua explicação e a maioria com certeza eles também entenderam. Mas eu continuo achando que já que tem a Lei Maria da Penha, vamos fazer, você pode propor isso, a Lei Ralph do Belém, Ralph da Moca. O Rui Barbosa, ele tinha uma frase muito boa, né? Que você aplica os princípios da igualdade entre os iguais e a desigualdade entre os desiguais dentro de cada limite. Então, o que é muito importante é que a gente analise os casos concretos. Então, e uma das coisas que é um dos princípios basilares do direito é essa equidade, né? Então, justamente quando vai se avaliar isso também na lesão corporal, se avalia, né? Qual que é, quem é o agressor, quem é a vítima. Então, justamente para ver o potencial ofensivo e a lesão que aquilo iria acontecer, né? Então, você analisa analisa o outro, né? Então, e tem que ser tomado, e olhando cada pessoa de forma específica. Por quê? Obviamente, eu posso ter um homem grande e forte, e aí ele tenta atacar uma mulher. Só que ela, suponhamos, como é uma amiga minha, é quinto dan de karatê. Que ninguém sabe. Exatamente. E ela não fala pra ninguém de propósito. E ela é menorzinha do que eu. Ela vai quebrar ele no meio. Por mais que ele ache que ele é o cara da vez, ela vai arrebentar Mas ele. Aí, nesse caso, e ele tem um potencial muito maior, né? E justamente, por exemplo, no caso, por ela ter esse conhecimento técnico tão forte de karatê, isso vai se equiparar à arma. Mas pode ficar certo que ele não vai falar pra ninguém. Ele vai ficar quietinho na dele. Vai apanhar e vai ficar quietinho, né? Aquela menina lá é ótima. Não é? Escuta, cyberbullying, é claro, é o bullying efetivado ou implementado pelas ferramentas sociais. E o bullying é o pessoal, é o sistemático nas escolas e vai por aí. Exatamente. É que hoje o cyber acontece muito mais nas escolas do que o bullying presencial. Uma das coisas que eu vejo dessa nova geração é que ela não tem coragem de dizer na cara. Então, tudo é ali, ó. É aqui. Você quer saber se uma pessoa é velha? Ela está conversando aqui. A pessoa nova está conversando aqui. É verdade. Eu não consigo... Nossa, eu tenho que segurar com a esquerda e dedilhar com a direita. E aí, o que acontece? Esses jovens... Eles não falam na cara, eles ficam mandando indiretinha no Facebook, né? Eles mandam... vai minando. Vai minando, e as vítimas de bullying, né? A gente fala, esse negócio, bullying sempre existiu. Frescura e tal, não é não. Então, é diferente. Eu falei, é diferente. É bem Quando diferente. você era adolescente, você não ia com toda a sua turma do colégio para dentro do seu quarto, e hoje vai, é o grupo do WhatsApp. E essas crianças estão se falando. Ampliou muito o círculo de relacionamento, né? E aí o que acontecia? Antigamente, a criança, e nada mudou, né? Criança brinca. E adolescente também. A hora que cansa, começa a brigar.
E aí começa a se estapear. Só que antigamente a mãe ia lá, pegava pela orelha e falava, chega moleque, agora vai pra casa. Não, chamava pra briga pra rua, né? Vamos pra rua, vamos brigar e tal. Exatamente. E agora, essas crianças estão se xingando, se ofendendo ali no grupo do WhatsApp. A mãe, que não tem educação digital nenhuma, não sabe o que está acontecendo, não dá blitz no celular, não olha o celular. E todas essas ofensas acontecem dos casos que a gente atende, das 8 da noite até as 4 da manhã, ou seja, essa criança, esse adolescente não está dormindo bem. A produtividade dele na escola faz assim, ele não consegue aprender direito. E a mãe fica, ai, mas eu vou olhar o celular do meu filho. Olha, muita atenção nisso. Mamãe e papai, não existe direito de privacidade entre pais e crianças menores. Fim. Quer dar blitz? Dá blitz. Quer tirar o celular? Tira, não vai acontecer nada. Estatuto da criança e do adolescente exige que papai e mamãe dê casa, comida, educação, saúde e cultura. Não tem celular na exigência do ECA. Fim. É muito medinho de traumatizar. Para com isso, tira o celular. Você quer dar castigo? É o que eu falo para a escola, para pai e mãe. Quer dar um castigo? Tira o celular. Aí a escola, ai, queria dar um castigo. Eu falei, você quer dar um castigo? Bem castigado? Quero. Pega a sua folha de papel ao maço. Quem é que não lembra da folha de papel ao maço? Escreve aí 30 vezes, não vou utilizar o celular. Dá um trabalho para ele escrever 10 folhas de papel ao maço. Os caras não sabem mais escrever quase. Faz o ser humano escrever. E isso não é maus tratos. Pelo contrário. Não é maus tratos. Faz ele fazer pesquisa escrevendo, tudo na folha de papel ao maço. Pronto, a pessoa acabou de tomar um balde de humildade na cabeça. Gelíssimo, né? Não é? Bom, menina, infelizmente nosso tempo acabou. Nossa, mas foi uma delícia, muito obrigada. Você, além de contundente, bastante útil, você traz sempre informações boas no teu blog e aqui principalmente, foi assim um banhão. Nossa, eu que agradeço. Te agradeço muito mesmo, em nome de todos os nossos speakinautas e portas abertas para o próximo livro que você ecloda por aí, pelo mundo todo. Com certeza, e tem muito para falar ainda, principalmente sobre Lei Geral de Proteção de Dados na escola. Viu só? Ela ameaça. Isso não é um anúncio, isso é uma ameaça. Você faz um bullying. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela paciência, pela amizade, mas eu quero, antes de terminar com esta moça fantástica, agradecer ao pessoal da técnica aqui. Sem eles, como eu falo sempre, enfatizo, não estaríamos aí penetrando nas maquinetas de vocês. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere em todo o universo lusófono. E também a jornalista Carla Onaga, da Cleinaldo Simões Assessoria.com.br, que nos pautou esta maravilhosa senhora, quase uma condessa, a doutora Ana Paula Siqueira Lazareschi de Mesquita, que trouxe ao mundo Comentários à Lei de Bullying, número 13.185 de 2015. Menina, muito obrigado. Nossa, eu que agradeço, foi maravilhoso. Venha sempre. Valeu? Muitíssimo obrigada. Pessoal, até a próxima. Muito obrigado por vocês estarem conosco até agora. Tchau, tchau.